Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então, como a gente comentou ontem no Encontro Síncrono, né, quem não pôde participar, enfim, a gente compartilhou, né, os temas dos ensaios de cada grupo. Eu fiz alguns comentários gerais, mas para os grupos são os mesmos comentários que eu tinha feito no feedback, né? Então, os grupos em que ninguém estava representado, não precisa se preocupar porque são os mesmos comentários. A única coisa que eu falei lá, eu volto a frisar aqui, né, que claro, a gente teve que fazer essa divisão em grupos devido à grande quantidade de alunos, né? E aí, grupos em que, por exemplo, né, tem 5 componentes, mas só 2 trabalharam, né? Quem me mandar o trabalho já coloca essa observação, né? Porque obviamente quem não ajudou, não fez nada, enfim, vai ficar sem nota. Então hoje a gente vai falar sobre, é o último conteúdo, né, da avaliação que vocês precisam fazer da segunda parte dos resumos. Então quem assistir esse vídeo já pode começar a enviar, né, os resumos da avaliação 2, que são os resumos dos conteúdos das aulas que faltaram até hoje, né? Então a partir da próxima já não precisa mais fazer os resumos. E a gente vai então abordar o conteúdo que é a parresia jornalística, né? Então eu vou contextualizar um pouco para vocês entenderem melhor esse conceito, que na verdade é um conceito da filosofia, né? Vem lá da Grécia Antiga, falar um pouco sobre o histórico. O Foucault, né, numa das aulas magnas, né, que ele deu, cursos que ele deu no Collège de France, ele aborda em vários, aliás, foi um período assim de 10 anos mais ou menos, de falas dele que se tornaram um livro, em que ele vai, dentre outros assuntos, ele vai abordando o tema da parresia, né? E é um conteúdo, um termo que é utilizado, enfim, nas ciências humanas de maneira geral. E aí eu trouxe para o jornalismo, né, na minha tese de doutorado, quando eu pesquisei a vida e obra do Hunter Thompson, né? Então, digamos assim que eu tentei pensar esse conceito no jornalismo, porque vocês vão ver que ele tem tudo a ver com o jornalismo. E praticamente não se tinha pesquisa, pelo menos em português, né, falando sobre isso, a não ser um ou outro artigo mais breve. Então, é um conceito que vem, né, a partir de pensamentos teóricos da filosofia, da história, etc., né, que o jornalismo também pode usar, né, então com esse termo parresia jornalística, né. A parresia, então, para contextualizar, é uma palavra que surge na Grécia Antiga, né, na escola do Epicuro, né, que era conhecido como filósofo da alegria. Inicialmente, né, esse termo significava dizer tudo, né, fazer uso da fala franca, enfim. Mas como muitos termos, ao longo dos séculos, né, foi se alterando o significado. Então vários termos que a gente usa no sentido contemporâneo de uma forma, no passado tinha outro sentido, né? Como por exemplo a palavra medíocre, que hoje tem um sentido mais pejorativo, mais negativo, né? Quando fala que alguém é medíocre é uma ofensa, né? No sentido comum atual, mas na Grécia Antiga representava o médio, né? As ações da população na média, digamos assim, de uma maneira bem simplista até. Assim como cínico, né, Diógenes, o cínico, que havia uns cínicos, né, um grupo de filósofos na Grécia Antiga que eram cínicos, que eles tentavam mostrar a sua filosofia com crueza, né? Então, por exemplo, fazendo suas necessidades em público. Então eles questionavam tudo de uma maneira super radical. E aí a origem do termo, né, que se usa hoje de cinismo, cínico, etc. Mas eu quero dizer que os nomes vão tendo alterações. É claro, na minha tese, um pouco foi também para o meu livro sobre jornalismo gonzo, eu faço um pouco dessa recuperação, mas que aqui, né, não é o foco principal. Então, como eu falei, o Foucault ele faz toda essa recuperação do termo, da evolução do termo,
ao longo dos séculos, né, até que se chega ao termo que é o cerne, né, da perspectiva do Foucault, que é o uso da fala franca no espaço público, né, então assumindo um risco por fazer essa fala, né, então são 3 elementos que são fundamentais. E o jornalismo por si só é o espaço público, né, o jornalista ele fala no espaço público, porque se ele publicar no impresso, se ele publicar no online, se ele falar no rádio, se ele falar na televisão, ele vai estar falando publicamente, ele não vai estar falando no âmbito do privado, né, ele não vai estar falando com uma pessoa, né, então tem essa exigência de, para ser considerado parresia, tem que ser um discurso público, né? Então, mesmo que seja uma discussão numa reunião que tenha 30 pessoas, né, não vai ser, mesmo que o sujeito fale tudo o que ele pensa e tome um tiro, ou seja, demitido, assumiu vários riscos, falou tudo o que pensava, mas hoje, né, contemporaneamente, a não ser que seja algo público que esteja acontecendo, mas se for algo privado, uma reunião de família, uma reunião de setor numa empresa, não vai ser considerado parresia, né? Então tem essa questão do público, em que se fala sinceramente, né? Se fala com sinceridade, se fala o que pensa, né? E assume riscos. Então, né, falar o que pensa não é sinônimo de parresia, né? Porque tem que, de certa forma, assumir determinados riscos, perder o emprego. No caso dos gregos era muito perder a vida, né? Então, por exemplo, falar contra o imperador, né, e aí ser condenado à morte, e era nesse sentido. E outro ponto que até não está nesses 3 tópicos, mas que é importante, é o discurso da parresia ser coerente com a vida do sujeito, né? Então, de certa forma, também é essa ideia de jornalismo parresiástico. Claro, pode-se pegar um ou outro discurso, mas teria que se analisar a biografia, né, do jornalista que utiliza o discurso parresiástico. Foi o que eu fiz com o Hunter Thompson, né? Eu peguei os textos dele, as produções dele, as reportagens e, de certa forma, comparei, né, com a conduta dele na vida dele. E aí essa conclusão de que o jornalismo gonzo do Thompson foi muito autobiográfico, porque a vida dele, as experiências dele, o que ele pensava, se confundia com os próprios textos, ele levava isso para as reportagens, né? Então, de fato, isso é algo raro, né? Como era também, como é considerado de maneira geral na sociedade, porque se confunde muito, aí a gente falo disso no meu livro. Tem a falsa parresia, que é aquela tentativa de parecer, né? Que é muito dos políticos, né? Tanto é que o Foucault coloca que ele vai colocando a construção, né? Então, claro que a política serve para mudar o meio, mas ele coloca em determinado momento que o sujeito abre mão da parresia, né, para se tornar político. Então, não cola, né, de dizer que porque o político ele precisa da persuasão, ele precisa da retórica, né? O que é a retórica? A retórica é, muitas vezes, criar um discurso que vai contra aquilo que tu pensa, por interesses, né? E no caso da eleição vai ter o interesse do voto. Talvez se houvesse um político que fizesse uso da parresia, ele não seria não conseguiria chegar sequer ao fato de ser candidato, porque o político em algum momento ele vai ter que negociar, e a parresia não permite essa negociação de ideais, de pensamento, de filosofia de vida, né? Então tem muito disso. Então esse é o contextão geral, né? Então, pensando essa ideia do discurso público, de discurso no lugar público, assumindo riscos e fazendo uso da fala franca, mas entendendo a fala franca como a coerência entre o discurso e a vida do sujeito, se tem aí então as condições para o discurso parresiástico, né? Então pode ser isso pensado no jornalismo, e é o que eu proponho, né, no meu livro e na minha tese, e é o que eu estou compartilhando com vocês, né, no sentido de pensamento teórico que aborda o jornalismo, né? Então os adversários é isso que eu falei, adversários da parresia, que Foucault vai colocar a lisonja, né, em termos clichês, né, o puxa-saquismo, que é muito característico, e a retórica, né, que é aquilo que eu comentei, de se criar discursos que não condizem, né, com o que o sujeito pensa,
são termos que são teorias do discurso que são muito estudados e apropriados, por exemplo, na área do direito, né? Além da fala franca no espaço público assumindo riscos, a vida do sujeito também tem que estar ligada com o discurso, né? E aí o Foucault traz, e claro, também tem os próprios livros dos autores de figuras históricas da filosofia, e ele, dentre eles está o julgamento do Sócrates, né? Que ele vai colocar justamente, vai destacar no discurso dele a coerência dele com a vida dele. Então ele coloca: em verdade, nem conviria que eu, nesta idade, me apresentasse diante de vós, senhores, como um jovenzinho que prepara os seus discursos. E todavia, cidadãos atenienses, faço-vos um pedido, uma súplica: se sentirdes que me defendo com os mesmos discursos com os quais costumo falar nas feiras, na praça perto dos bancos, onde muitos de vós me tendes ouvido em outros lugares, não estranheis por isso, nem provoqueis tumulto. Quer dizer, porque ele falaria ali da mesma forma que ele falava nas ruas, né, de Atenas. Aí eu vou postar os slides para vocês. Tem um gráficozinho, né, que tem ali o conceito da parresia e os 4 vértices, então, né, que é o vértice o vértice constitucional, né, quer dizer que a democracia, a parresia ocorre numa sociedade democrática em que há igualdade entre os cidadãos. O 2 é o vértice político, em que há jogo de ascendência entre superioridade e hierarquias de cargos, etc. Então o parresiasta ele vai se levantar contra aquele que está hierarquicamente superior a ele, geralmente. Então seria para ele colocar, né, algo em risco, digamos assim. E a palavra ela é tomada, né, para dizer a verdade, que é o vértice da verdade, né? E o vértice da coragem, né, que, claro, o sujeito, né, precisa de coragem, no caso, para fazer esse discurso parresiástico. Enfim, ao longo da história tem várias situações, né, de discurso. E aí o Foucault ele vai trazendo reflexões e de vários tipos, né, de possibilidades de parresia, e alguns são bem instigantes, assim, como por exemplo ele cita o caso dos loucos, né, como o louco que fala a verdade, né, as pessoas dizem: não, ele é louco, mas porque muitas vezes ele acaba colocando porque ele não mede às vezes a consequência, né, daquilo que ele está falando, assim como ele coloca às vezes o embriagado, né? Claro que aí vai estar comprometida a questão da coerência com a vida, se foi naquele momento de embriaguez. E o sujeito que não tem nada a perder, até, né, na Grécia Antiga se coloca isso: o sujeito está condenado à morte, ele resolve falar tudo, né, falar tudo que sabe, né, falar tudo que pensa, aquele momento de não tenho mais nada a perder, enfim. Então são situações, né, que são, às vezes propiciam, né, cria um campo, né, para a utilização dessa parresia, né? Então geralmente vai acontecer, claro, pensando no jornalismo, vai acontecer no jornalismo opinativo principalmente, mas como eu coloquei no meu livro, o Hunter Thompson, por exemplo, ele traz para a reportagem, que é algo, só que claro, as reportagens dele também se enquadram no gênero opinativo, né? Mas tem muito de textos em que o Thompson ele faz uso, né, da sua parresia desde o início da carreira dele, desde a época pré-Gonzo. É algo que até os biógrafos dele, inclusive eu que fiz, né, a pesquisa biográfica dele, e entrevistei a viúva dele, entrevistei amigos dele, enfim, fui para Louisville, né, que é a cidade natal dele, para Aspen, né, no Colorado, onde fica Wood Creek, que é o povoado onde ele morou a maior parte da vida dele e onde ele fez o grosso da obra dele. Tem muito da presença dele, né, nesses textos. E como eu estava falando, que os biógrafos dele colocam, ele adota um estilo que para a época era comparado, nas reportagens dele, o estilo escrito em cartas, né? Tanto é que tem 2 volumes que não tem traduzidos para o português, mas 2 volumes de cartas que ele escreveu ao longo da vida e que foram guardadas, né? Que é Medelírio na América, volume 1 e 2, né? Traduzindo para o português. E
E o estilo das cartas dele é o estilo que ele usava nas reportagens. Tanto é que lá no início, quando ele vem para ser correspondente na América Latina do jornal de Wall Street, vem muito por conta, né, na loucura de pegar lá as reservas que ele tinha e vir, e sem saber se ia dar certo, sem saber se os caras iam querer publicar os textos dele. Ele veio por conta, mas acabou se tornando, na verdade ele primeiro veio e depois se tornou correspondente. Foi algo, né, naquela coisa de estilo que ele tinha, né? Mas muitas das cartas dele, às vezes, tanto é que o McQueen, que é um dos principais biógrafos dele, coloca que os editores começaram a perceber que as cartas às vezes eram melhor que as reportagens e eles queriam publicar as cartas. Então ali foi, digamos assim, um embrião do estilo que depois ficaria conhecido como jornalismo Gonzo. Quer dizer, ele escrevia como se você mandasse um arquivo, e é uma das bases do New Journalist também, mas como se vocês mandassem um arquivo com uma reportagem, uma matéria para o editor, e no e-mail vocês escrevessem as curiosidades, aquilo que vocês tiveram que passar para escrever a matéria. Só que ele escrevia de uma maneira tão literária, né, e tão perfeita, assim, do seu ponto de vista, claro, também de correção e tudo mais, que os editores disseram, não, essa carta aqui está melhor que a matéria, a gente vai publicar a carta. E aí, claro, ele foi cada vez mais lançando esse estilo também para as reportagens, né? Ele começou a escrever muito nesse estilo. E então características assim. Então, falando sobre a parresia jornalística, né? Ideologicamente a gente destaca que o jornalismo deveria buscar a verdade aqui nas teorias a gente vê isso, mas lá naquelas primeiras disciplinas, produção da notícia, etc., né? Então se tem esse desejo, né, da busca pela verdade. Então a parresia né, justamente o discurso da verdade do sujeito, né, que não necessariamente vai condizer com a verdade dos fatos também, tem que destacar isso. Então, para haver a parresia no jornalismo tem que haver a fala franca, né, tem que ter essa relação entre discurso e a forma e a visão do jornalista, né, aquilo que ele pensa sobre os fatos, o uso da fala franca, então através do discurso jornalístico, e o locutor jornalista assume riscos, né, para fazer uso desse discurso, e há também o ato de coragem, né. Então, claro que aí tem N fatos, porque tem a questão dos veículos em que os jornalistas trabalham, então às vezes um blog, um canal no YouTube. Tanto é que eu fui questionado, né, na minha banca da tese, né, em relação ao contexto contemporâneo, e eu respondi justamente isso, que claro, hoje é muito mais fácil, né, qualquer um de nós, vou criar um canal no YouTube, vou criar um blog, vou falar tudo que eu penso, e vou simplesmente jogar lá, e vou estar fazendo parresia. Tá, ok, pode ser que faça, né? Mas a questão da diferença do Thompson e de outros jornalistas é a representatividade, né? O que eles fizeram repercutiu e alterou o andamento dos fatos, né? Então eu cito as prévias da convenção do Partido Democrata para as eleições americanas de 1972, em que o Thompson, as reportagens dele, as andanças dele entre os candidatos, mudou tudo, e aquilo que ele escreveu serviu de fonte para aquilo que ele estava escrevendo para a Rolling Stone, que era a revista que ele estava cobrindo, passou a ser referência para o New York Times, para o Washington Post, para os outros veículos, né? Então a questão da repercussão, né? Então uma coisa é o sujeito, vou escrever, né? Eu vou ir para Brasília e vou fazer a minha matéria. Outra coisa é ter essa repercussão, representatividade, enfim, podem escolher o nome que for, né, de aquilo que vocês fizerem ter uma repercussão. E aí que está a dificuldade, né, porque aí se você usa artimanhas com o objetivo de repercutir, já perde o sentido da parresia, já não vai ser mais uma fala sincera, vai ser uma fala mais retórica, né. Você, eu vou falar mal lá do fulano, do deputado, do senador, porque vai repercutir, já perde, já não é parresia, já tem um objetivo ali que não é a fala franca, né? Já não é a fala da verdade. Então é difícil, é muito difícil, né? Raro, né? Então tanto é que eu botei aqui alguns exemplos de alguns poucos que dá para se dizer que fizeram em algum momento, né, uso de uma parresia no jornalismo, né? Então o Hunter Thompson, que eu já comentei aqui, vocês vão ver ali nos slides, está aqui. Os muckrakers americanos, que é
uns jornalistas da virada do século XIX para o século XX que assumiam causas sociais. A gente vai ter a história geral da imprensa como optativa no próximo semestre, a gente vai falar mais sobre eles, mas eles assumiam riscos também para fazer, porque eles foram, de certa forma, meio que inauguraram a grande reportagem investigativa a fundo, né, no sentido do jornalismo literário mesmo. Então vários deles, enfim, não coloquei nomes, mas eles, tanto é que o Hunter Thompson, num livro da Rees, que ela traz os muckrakers, os primeiros e os contemporâneos, o Hunter Thompson está entre os muckrakers contemporâneos. O Paulo Francis, no Brasil, foi um jornalista que, enfim, ele primeiro saiu do Brasil na época da ditadura, pelos discursos que ele não abria mão de fazer, e quando ele estava lá ele infartou, né, porque ele também, por conta de uma briga dele com o presidente, se eu não me engano foi com algum, não vou falar porque eu posso estar, mas com uma autoridade que agora eu não vou mencionar porque posso cometer alguma injustiça, enfim, mas ele teve essa briga que envolveu, tem documentário sobre ele que conta bem a história da briga e que acabou, os amigos, familiares falam que essa briga desgastou tanto ele que ele acabou falecendo. O Vladimir Herzog, né, que é também um episódio clássico, né, tem documentários, minisséries sobre ele, né, morto nos porões da ditadura no Brasil, e o Larry Hotter, né, correspondente do New York Times, que estava no Brasil, e ele escreveu o livro, deu no New York Times, que ele conta a experiência dele no Brasil também, né, em que no caso dele foi principalmente conflitos com o governo Lula ali no período de 2000 e pouco, né, que ele teve aquele episódio, né, de quererem expulsar ele do Brasil por conta das matérias que ele tinha publicado sobre o então presidente. Então, são jornalistas que, apesar porque, né, de certa forma, em relação à política também, geralmente vai ter essa ligação com a política. A gente tem atualmente com o governo Trump, a gente tem vários casos também com o governo atual, Bolsonaro, né, de situações de jornalistas que também, né, emitiram opiniões e né, passaram por situações de processo, de ataques de seguidores, etc. Então, claro, a questão... o Juremir Machado da Silva, inclusive, que está ali, eu coloquei, é um desses. Então, a questão é fazer o discurso público, né, assumindo riscos e fazendo uso da fala franca. Então, no caso, o jornalista vai estar nessa condição. E aquilo que o Foucault coloca, ele vai estar hierarquicamente sujeito a, digamos assim, perseguições, ameaças, punições, etc. Então ele vai estar assumindo riscos por fazer, né? Pode ser uma situação em que ele tenha que deixar o país, né? No caso, fosse num país específico, em que ele fosse sofrer perseguições, ameaça de morte, etc. Como pode perder o emprego na empresa em que ele trabalha, como, né? Enfim, situações de risco. Então, essa ideia, né, da parresia jornalística. Eu vou postar então para vocês os slides em que tem isso que a gente falou aqui. E aí a gente encerra, né? Esse é o último conteúdo que entra nos resuminhos. Tá bom? Era isso por hoje. A gente teve mais um encontro síncrono. E aí fica agora essa parte final aí, como o tempinho para vocês finalizarem as avaliações, né? Tanto o ensaio / artigo quanto os resumos, tá bom? Um abraço, fiquem bem, e eu vou postar igual, né, algum vídeo de despedida, de encerramento da disciplina aí na próxima semana, tá bom? Um abraço, fiquem bem.